Esse enrosco da CVM com o MXRF11 começou no dia 27 de dezembro, mas só foi virar a público aí no fim de janeiro, né? As cotas até chegaram a apanhar um pouco. A CVM dizia que o FIIs, nenhum deles, poderia distribuir dividendos aos cotistas com valor superior ao lucro contábil. Isso afetava diretamente o MXRF11 e, se o fizesse, deveriam tratar como valor excedente, distribuindo como amortização de capital, né? Isso aí deu um mal-estar aí no MXRF11, as cotas caíram um pouco, depois o mercado acabou aí ficando mais tranquilo, como quando a BTG Pactual aqui e a XP pediram aí suspensão preliminar, então foi suspendido, e agora a decisão de hoje, né, fica reestabelecido o cenário anterior, onde todo FII aí vai pagar pelo menos 95% do lucro caixa aos cotistas, né, conforme a lei aqui já existente, né? E essa discrepância entre o lucro contábil e o lucro caixa ocorre quando há desvalorização dos ativos do fundo, sejam eles imóveis físicos ou títulos ligados ao setor imobiliário. Mas os recebimentos em caixa fluem normalmente. E aí a CVM, então, agora ela faz aí na decisão, ela orienta o administrador fiduciário do FII a promover prospectivamente aprimoramento. E essa discrepância entre o lucro contábil e o lucro caixa ocorre quando há desvalorização dos ativos do fundo, sejam eles imóveis físicos ou ligados ao setor imobiliário, mas recebimentos em caixa fluem normalmente. Então, agora a decisão que eles tomaram dessa vez eu achei correta, tá? Eles não levaram muito à frente isso, mas eles orientaram o administrador fiduciário do FII a promover prospectivamente aprimoramentos que assegurem aos investidores clareza que tal parcela de distribuição de lucro caixa excedente, se houver, foi superior ao lucro contábil, de modo a evitar falta de conteúdo informacional mínimo necessário para a tomada de decisão dos investidores. Cara, isso aqui tem várias frentes. A CVM devia partir para diversos pontos, verificando aí tudo quanto é relatório de fundo imobiliário, porque muitos deles faltam diversos tipos de informação. Isso aqui ainda é o de menos, tá? Tem informações aí graves que eles não põem, eles ocultam. Tinha que ter tudinho lá, assim como nas ações a gente vê muitas informações, os imobiliários também tinha que ter, né? Enfim, eu achei até positivo essa decisão aqui, dessa orientação, né? Vamos ver se eles vão cobrar mesmo, né? E aí, analisando a rentabilidade do MXRF11, ele tem aqui um ponto no passado que era muito problemático, né? Ele era um FII muito problemático, teve aqui impactos na rentabilidade, inclusive, né? Ele começou a melhorar, se aprimorar, e mais recentemente, ele inclusive trocou o administrador, entrou a BTG Pactual. Além de continuar essa melhoria, ele também focou em CRIs, né, de qualidade para ter no seu portfólio. Então ele é um fundo imobiliário aí de papel, um dos mais seguros aí para estar investindo, né? Por mais que a rentabilidade não seja tão alta como alguns concorrentes, né? Então a gente vê aqui, ele comparando aqui com o IPCA, né? Olha só, o IPCA bate então cerca de 75%, enquanto a rentabilidade aqui do MXRF11 está aí, ó, na casa dos 160%. Então ele está superando com folga aqui a inflação e também supera aqui com folga o CDI. Lembrando que o CDI a gente ainda teria que tirar 15% de IR, né? Porque qualquer coisa que você for investir com CDI, praticamente a maioria aí vai ter IR, né? A não ser LCI, LCA, mas é um pouquinho menor o valor. E o MXRF11, você não paga nada sobre os dividendos, pagaria sobre a cota, mas a cota dele não costuma valorizar aí ao longo dos anos. Então, o MXRF11 rendeu bem ao longo dos anos. A gente vê aqui o valor patrimonial, ó, acaba não andando muito, né? Aqui é normal em fundos de papel, tá? É normal. Se não tiver caindo, já tá ok, né? No longo prazo, a tendência é manter mesmo. Então, a gente vê os dividendos, ó. Também não dá para dizer que cresce, ele oscila conforme a inflação e a Selic, né? Não tem jeito. E ó, tá subindo aqui, mas isso não é verdade, ficar achando que vai subir os dividendos. Isso é para qualquer fundo de papel, tá? Eles sobem e descem conforme a inflação e a Selic. Eles não funcionam como os FIIs de tijolo e muito menos como as ações, que tendem aí, pelo menos em bons momentos, irem subindo aí os dividendos, né? Então, a tendência aqui é dividendos maiores, porém
mais estáveis, né? Até porque se começasse a subir os dividendos, a cotação ia acabar subindo uma hora ou outra, né? A gente vê aqui o DEVA 11 tem dividendos aqui maiores, né? 16,5, mas ele é bem mais arriscado, né? A gente vê o histórico dele, é a mesma coisa, né? Vai funcionar conforme a inflação e a Selic. Ele também não tem um histórico tão grande, né? E comparando os fundos imobiliários de papel, nós temos o HCTR11 e o DEVA11 como os fundos imobiliários mais arriscados, com crise aí de maior risco, porém de maior rentabilidade. A gente vê um dividendo aqui de 16,5 do DEVA11 e de 18 no HCTR11, por conta que ele está um PVP de 0,88 contra 0,97, então ele está mais barato. As taxas eu acho um pouco salgadas dos dois fundos imobiliários também. E o HCTR11 aqui especialmente tem alguns enrosquinhos aí, o DEVA também não fica muito para trás. Então assim, é o risco aí, retorno que você vai ter que escolher. O HCTR11 está num preço interessante. Na sequência nós temos o CPTS11, que é um fundo imobiliário aí que acaba fazendo muito swing trade, né? Ele ganha aí um retorno extra, né? Baseado nas movimentações que ele faz. Então talvez oscile esse dividendo, mas ele é um FII aí interessante, né? É diferente, o PVP dele tá 1, que pode aí ser uma boa aquisição. O RECRE 11 talvez aí seja um custo interessante entre risco e retorno, né? Ele não é tão arriscado como o HCTR11, o DEVA11, que pode ter alguma inadimplência, alguma coisa pegando, mas também não é tão qualidade como o MXRF11, porém os dividendos são interessantíssimos, de 14,66, o que pode levar ele a ser talvez o melhor aí risco-retorno, caso o seu PVP caia um pouquinho aqui, né? Ele está 1,04, ele está um pouquinho acima. Se tivesse no mesmo PVP do MXRF11 a 0,95, talvez ele fosse o melhor FII de papel aí da bolsa, né? Enfim, nós temos o MXRF11, que está barato, já se provou ser muito qualidade, né? Então, é recente, né? Essa é coisa recente de qualidade. A CVM agora vai deixar ele mais liberado. Vamos ver se os relatórios melhoram. A gente espera a melhora de todos os relatórios de todos os fundos imobiliários, na verdade. Minha expectativa no futuro é ir acontecendo, né? Um dividendo de 10,5, 10,70, né? O que é um dividendo interessante, e um PVP aí abaixo do valor patrimonial. Você está comprando aí CRIs abaixo do valor. E dando mais uma olhadinha aqui no MXRF11, eles têm melhorado o relatório. A gente vê aqui a alocação da carteira deles é 71% dos CRIs, a permuta financeira é 11%, ele tem permutas também, tem cotas de outros FIIs, 12%, e tem 6% em caixa. A gente dá uma olhada aqui no indexador, é 55% a inflação, IPCA, e 42% o CDI, então ele está aí quase que meio a meio, né? Mas um pouco mais aí na inflação, e quando esses dois indicadores começarem a descer, quando a economia voltar ao normal, o dividendo vai descer, mas não necessariamente o lucro real que a gente tem, né? Porque, na verdade, o que importa para a gente é o que supera a inflação, né? Não é aquela taxinha extra. Enfim, esses são os indexadores. Mostra aqui nitidamente, né, que ele está focando na qualidade, o azulzinho aqui crescendo, enquanto o cinzinha, que é o maior dividendo, né, maior risco, está reduzindo, está aqui mais ou menos oscilando agora em 10, 11%. A gente vê aqui o fluxo de caixa projetado, olha só, eles têm melhorado o relatório, né? Então, está aqui o fluxo de caixa projetado até março de 2023, com juros, a correção e amortização. Ficou legalzinho aqui. Então deixa seu like e comenta, você prefere fundos imobiliários de tijolos ou fundos imobiliários de papel? Um abraço.